Ei, tu ainda tem dúvida de como avaliar a pulsação do teu paciente? Será que o cotidiano te induz a pensar que isto é um assunto fácil demais, que não precisa ser estudado e inclusive praticado? Fica até o final desse vídeo para eu te mostrar que se tu pensar dessa forma, tu tá totalmente equivocado. Fala galera, meu nome é Alexandre Paulino, vamos para mais um vídeo. Você está no Enfermagem Ciência. Os profissionais de enfermagem durante o cotidiano clínico sempre estão na linha de frente que diz respeito aos cuidados ao paciente. Então, desta forma, é imprescindível que os mesmos estejam familiarizados com a avaliação do paciente frente aos sinais vitais. Então, se tratando de verificação de pulsação do paciente, é imprescindível que todos os profissionais eles conheçam os principais locais de pulsação do corpo, em que situações clínicas eu devo avaliar cada pulso em questão, e é neste vídeo que trataremos a respeito disso. Em nosso coração existem células especializadas em produzir impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, galera, viajam através do músculo cardíaco, gerando contração, mais precisamente uma contração ventricular, que vai formar o que chamamos de volume sistólico ejetado, ou seja, o ventrículo esquerdo contrai e aí vai gerar um volume cerca de 60 a 70 mililitros de sangue, logicamente é um indivíduo adulto, e estes 60 a 70 mililitros de sangue ele vai percorrer sobre as artérias. Isso vai gerar ondas de pulsação, que essas ondas de pulso elas viajarão através das artérias periféricas. Isso vai fazer uma extensibilidade dessas artérias periféricas e o seu retorno à normalidade, tendo em vista que a gente está tratando de vasos sanguíneos, tá? E esses vasos sanguíneos são elásticos, por isso que permitem essa onda de pulsação. E nós podemos delimitar isso através de superfícies corporais, em alguns sítios de verificação de pulso, tá? E aí nós temos o conceito de pulsação. Qual seria o real conceito de pulsação? É a delimitação palpável da circulação sanguínea em diversas partes do corpo. O número de pulsos que ocorrem em um minuto, que conseguimos perceber durante um minuto, chamamos disso de frequência de pulso. Ah, Alexandre, então quer dizer que é a mesma coisa de frequência cardíaca? Isso frequentemente é mal interpretado, às vezes frequentemente é mal abordado, tá? Temos que entender a diferença entre os dois. Frequência de pulso é o número de pulsações por minuto. Frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos durante um minuto, que geralmente podemos perceber essa frequência cardíaca com a utilização do estetoscópio ou o paciente monitorizado ou na contagem lá no eletrocardiograma. Então geralmente o pessoal confunde muito isso, frequência de pulso com frequência cardíaca. Ao verificar a pulsação do paciente em um minuto, geralmente, digamos que encontramos um achado hipotético de 80 batimentos por minuto, tem gente que coloca lá, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto. E isso é errado, tá? A frequência cardíaca nós podemos verificar com a utilização de um estetoscópio em alguns locais, como por exemplo, no quarto a quinto espaço intercostal na linha média clavicular esquerda, o que denominamos de pulso apical, que isso será auscultado através do ictus cordis. O que seria esse ictus cordis? Seria o ápice do coração colidindo contra a caixa torácica, e isso vai gerar um tipo de pulsação, a qual denominamos de pulso apical, tá? E através dessa pulsação apical podemos perceber a frequência cardíaca auscultando diretamente com o estetoscópio. Ou claro, se o paciente estiver monitorizado ali com os eletrodos no tórax, bem direitinho, avaliando a atividade cardiovascular, podemos aí determinar a frequência cardíaca no monitor. Beleza? Então não confunde aí frequência de pulso com frequência cardíaca, que não, olha aqui, ó. Olha pra mim, bem direitinho. Não, olha para esse olho de bila. Não são sinônimos. Beleza? Para que entendamos essa fisiologia, é interessante que nós entendamos alguns conceitos também, como por exemplo, o débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que vai circular em meu organismo durante um minuto, que geralmente calculamos através da fórmula. O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca, ou seja, o número de batimentos cardíacos em um minuto, vezes o volume sistólico ejetado, que é o volume que vai sair de sangue a cada contração ventricular.
Tipo, se tu tiver uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto e o volume sistólico ejetado seja 70 mililitros de sangue a cada volume ejetado lá no ventrículo esquerdo, tu vai fazer o produto de 70 vezes 70, que vai dar aí 1.400. Que será aí 4.900 mililitros, que vai ser a quantidade de sangue que vai correr aí em seu organismo durante 1 minuto, beleza? Agora é claro que o volume sistólico ejetado tem relação direta com a frequência de pulso. Quanto menor o volume sistólico ejetado, menos perceptível será os pulsos em regiões periféricas. Por exemplo, o paciente que apresenta um estado de choque descompensado vai apresentar um baixo débito cardíaco, vai apresentar uma baixa volemia sistólica ejetada. Logo, este paciente terá, por exemplo, um pulso filiforme. É pulso filiforme, professor? Pulso fraco, meu caro, pulso débil, aquele pulso bem fino, bem fraco, tá? É muito comum em situações de choque, situações de hipovolemia, situações de hipotensão, é muito comum percebermos isso. Por isso que o volume sistólico ejetado e o débito cardíaco, obviamente, tem relação direta com a pulsação. Temos que entender também que quanto menor o débito cardíaco, menor será a transferência de nutrientes para as nossas células, menor será a transferência de oxigênio, menor será a transferência de nutrientes para as nossas células. Quando se trata de pulso, é importante que nós possamos compreender as terminologias. Sabemos que as terminologias, os termos técnicos em saúde são muito cobrados aí e requer do profissional o conhecimento dos mesmos. Em relação a pulso, tá? Eu tenho os termos, por exemplo, bradisfigmia, por exemplo, que está relacionado a um pulso lento, a um pulso abaixo da sua frequência normal dentro daquela faixa etária, logicamente. Tá? Claro que isso vai diferenciar no adulto, vai diferenciar na criança, vai continuando aqui. Tá me perdendo meus raciocínios. Bradisfigmia, por exemplo, está relacionado a um pulso lento abaixo da frequência normal para aquela faixa etária em questão. Vale salientar que isso é diferente no adulto, isso é diferente na criança, isso é diferente no recém-nascido, isso é diferente no lactente, tá? E de acordo com cada faixa etária, essa condição aí vai mudar, essa frequência de pulso vai mudar, beleza? Taquisfigmia está relacionada a um pulso acelerado, a um aumento da frequência de pulso dentro daquela faixa etária estabelecida, obviamente. Alguns autores também falam que a taquisfigmia pode se relacionar com um pulso acelerado e fino e filiforme, tá? É importante você se ligar, pegar essa sacada também, porque existem diversas literaturas que abordam acerca disso aí, e alguns autores tratam que a taquisfigmia pode estar relacionada, além do aumento da frequência de pulso, com um pulso também filiforme, com um pulso fino, ou seja, um pulso acelerado e filiforme. Temos em questão a frequência da pulsação e o volume deste pulso. E já tocando neste assunto, é importante que ao você avaliar seu paciente, você não observe só os dados quantitativos, ou seja, como é que está a frequência de pulso, o valor daquela frequência de pulso, mas é importante que você atenda também para a qualidade daquele pulso em relação ao volume, se é um pulso cheio, se é um pulso filiforme, que é aquele pulso fraquinho, tá? Sugestivo, onde podemos sugerir situações, por exemplo, de choque hipovolêmico, situações de hipotensão e entre outras situações. É extrema relevância que você leve em consideração a isso, tá? Em relação à ritmicidade desse pulso, se é um pulso rítmico, ou seja, as frequências são regulares, se é um pulso arrítmico, ou seja, as frequências são irregulares, se é um pulso dicrótico, que é aquele pulso que dá a impressão de duas ondulações na verificação ali do paciente, é importante que você atente para todos esses quesitos, para todas essas questões, ou seja, dados quantitativos e dados qualitativos a respeito daquele pulso. Preste atenção, você está avaliando o seu paciente como um todo. Então, qualquer achado, você enfermeiro no exame físico, que for fazer esse paciente, você pode estar correlacionando com anormalidades, você pode estar correlacionando com certas situações clínicas, beleza? Pega essa dica aí. E você, técnico de enfermagem, também, você pode estar avaliando isso,
tá? E correlacionando com algumas situações que podem acontecer na emergência, que podem acontecer na clínica médica, que podem acontecer naquele seu ambiente que você está inserido, que você está cuidando do seu paciente. Seja um ambiente crítico ou um ambiente não crítico, por exemplo. Temos também a terminologia normosfigmia, que está relacionada com a frequência de pulso normal ali para cada faixa etária em questão. Como já falei, que isso modifica em adulto, modifica em criança, modifica em lactente, modifica em recém-nascido. Tranquilo? Temos uma tabelinha aí que eu vou estar colocando para vocês aqui acima, ou aqui abaixo, ou aqui do lado, não sei, vai depender da minha inspiração na hora da edição. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Em relação à frequência cardíaca, nós podemos utilizar as seguintes terminologias: bradicardia, uma frequência cardíaca baixa, lentificada; uma taquicardia, uma frequência cardíaca aumentada para dentro daquela faixa estabelecida; normocardia, uma frequência cardíaca normal, tá? Vale salientar que você não deva confundir essas nomenclaturas, essas terminologias de pulso e frequência cardíaca. É importante que a gente saiba diferenciar, porque às vezes isso pode ser pegadinha em provas de concurso, isso pode ser pegadinha lá em seleções que você pode estar fazendo. Beleza? Como eu falei para vocês, é importante a gente avaliar o nosso paciente em um contexto geral. Por exemplo, o uso de alguns medicamentos que esse paciente pode estar utilizando pode alterar a frequência de pulsação, a frequência de pulso, a frequência cardíaca. Por exemplo, em pacientes beta-bloqueados. Os beta-bloqueadores são medicamentos muito utilizados aí em casos de hipertensão arterial, em casos de controle de frequência cardíaca, em casos de controle de volume sistólico ejetado. Então, por exemplo, pacientes beta-bloqueados, eles podem apresentar uma frequência mais lenta que o normal, tá? Então, observa isso. Às vezes, uma frequência cardíaca abaixo de 60 para um paciente beta-bloqueado é um achado, às vezes, comum para aquela situação, tendo em vista que aquele paciente está utilizando substâncias farmacológicas que alteram a frequência cardíaca. É muito importante que você observe essas questões. Um paciente chocado, um paciente em estado de choque, beta-bloqueado, a gente já pode ter esse achado aí potencializado, beleza? Essa frequência cardíaca muito mais abaixo que o normal. Então, você da emergência, se liga nisso, avalia teu paciente como um todo, tá? Vai além desses achados básicos e avalia teu paciente de uma forma ampla, de uma forma generalizada, levando em consideração o uso de medicamentos que ele está fazendo, levando em consideração a situação patológica daquele paciente, levando em consideração a comorbidades, levando em consideração o paciente holisticamente. Tranquilo? E aí vamos agora para os sítios de verificação de pulsos, para os locais de verificação de pulso que podemos estar avaliando em nosso paciente, tá? Primeiro temos o pulso temporal, que está localizado ali lateralmente ao olho, acima do osso temporal, que é um pulso comumente verificado em crianças, tá? Tá basicamente nesta região aqui, ó, podemos perceber, tá, a pulsação temporal do paciente, beleza? E é comumente verificado em crianças, tá? Cada sítio de verificação, às vezes, tem a sua indicação, tem a sua especificidade. A verificação do pulso nas artérias carótidas, o pulso carotídeo, que é muito comum verificado em casos de parada cardiorrespiratória no paciente, beleza? Ou então em situações de choque, onde você vai verificar essa pulsação nas periferias, por exemplo, o pulso radial está ausente, você está tentando achar essa pulsação nas periferias e aí essa pulsação está ausente devido à situação de choque, você vai confirmar isso no pulso carotídeo. Onde é que fica este pulso carotídeo? O pulso carotídeo fica localizado basicamente ao longo da extremidade medial do músculo esternocleidomastóideo. Esternocleidomastóideo. Sempre tenho dificuldade de falar. Eu lembro da faculdade, sempre tive dificuldade de pronunciar esse músculo, né? Alguns chamavam de esternocleidomastóideo, esternocleidomastóideo, né? Ao longo da sua extremidade medial. Então, onde é que podemos localizar? Basicamente eu vou te dar uma dica. Localiza aqui a proeminência laríngea, tá? O famoso pão de Adão, o vulgo gogó, né? O vulgo gogozinho aqui, localiza o vulgo gogozinho, tá? Vai deslizando aqui o teu dedo indicador e teu dedo médio, basicamente aqui, ó, deslizando sobre a proeminência laríngea e tal. Chegou na extremidade medial do músculo esternocleidomastoideu. Tá, aqui ó, esternocleidomastóideo. Aí. Muito bem, né?
acho que é muito recebido oxigênio, tô falando, sentindo na cabeça e tal. Idiota. Verificando se tá não, se tá, lógico que tá. Então é muito comum, esse pulso é muito comum verificado em situações de parada cardiorrespiratória, tá? Em situações de choque hipovolêmico, em situações de choque no geral, onde tu vai verificar essa pulsação em periferias, por exemplo, como pulso radial, pulso femoral, pulso ulnar, tá? E aí basicamente essa pulsação está filiforme, ou está muito confundida, ou então está ausente, obviamente, tu vai verificar aí nas carótidas, beleza? Pulso apical, já falei para vocês, ó, vou colocar aqui até uma imagem aqui, ou aqui, enfim, vai estar por aí, em algum lugar da tela, tá? Entre o quarto e o quinto espaço intercostal na linha média clavicular, só que desta vez esquerda, né, professor? Aqui do lado esquerdinho, beleza? Na linha média clavicular, entre o quarto e o quinto. Bora lá, meu amigo, pelo amor de Deus, trava-língua da peste é isso, um negócio fácil desse de pronunciar. Entre o quarto e o quinto espaço intercostal na linha média clavicular esquerda. Tem alguns que falam abaixo do mamilo esquerdo. Eu não gosto muito disso não, porque quando se trata de mamilo é uma coisa, uma variante muito, né, que vai depender das condições do paciente e tal. Vocês entendem. Então entre o quarto e o quinto espaço intercostal na linha média clavicular esquerda. Conseguimos encontrar o pulso apical basicamente aí no ictus cordis, né? Que é aquela situação fisiológica que eu já expliquei para vocês que ocorre aí, tranquilo? Ou no ponto de impulso máximo, né? Que é justamente o ápice do coração colidindo contra a caixa torácica. Isso vai gerar, meu amigo, tô dando aula, não tá sem supetão não, pelo amor de Deus. Ave Maria, o outro entrou aqui olhando para mim com um gol de tandera, susto do cacete, mano. Olha aqui, ó. É você, Satanás! Olha daqui! Me atrapalhar de novo, rapaz. Pelo amor de Deus, vai começar sozinho, vai. Deixa eu dar uma. Pulso braquial fica aí entre os sulcos dos músculos bíceps e tríceps na fossa antecubital, tá? Basicamente nesta região aqui, ó, neste sulco, basicamente entre os músculos bíceps e tríceps aqui na fossa antecubital. Vale salientar que a localização anatômica do bebê é um pouquinho mais para cima, tá? Essa pulsação se localiza um pouco mais acima. Onde é verificado? Basicamente, quando é verificada essa pulsação braquial? Geralmente em rotinas básicas de sinais vitais, onde eu quero averiguar a frequência de pulsação desse paciente, ou então na aferição da pressão arterial, onde eu vou localizar essa pulsação para colocar a campânula do estetoscópio acima desta pulsação, para que eu possa estar auscultando os sons de Korotikoff aí presentes na pressão arterial. Teremos um vídeo tratando só apenas desses sons de Korotikoff, bem direitinho as fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 e suas características aí. É uma próxima ideia, eu até já coloquei aqui no meu roteiro de elaboração de vídeos para vocês, para estar falando sobre isso, que é uma temática bastante interessante. Pulso radial é um pulso muito comum aí nas rotinas de sinais vitais. Basicamente ele se encontra aqui, ó, na lateral do antebraço, tá? Passando acima do osso rádio. Professor, você deve ficar esse osso rádio. Então, localizou aqui, ó, na lateral do antebraço, mais precisamente na região do carpo, tranquilo? Tu vai palpar aqui, ó, com o dedo indicador e médio, vai localizar este pulso radial, tranquilo? A pulsação lunar, obviamente, está do lado oposto. A artéria está passando acima da ulna. Olha a anteninha da ulna aqui, ó. Outra dica para tu. Tá em dúvida em localizar a radiuna e tal, lembra aí, ó, dessa dicasinha que vai ser uma coisa infantil, mas é assim que a gente memoriza as coisas, tranquilo? Então, ó, anteninha do rádio, anteninha da ulna, pulso radial aqui na altura do carpo, tá? Pulso ulnar do lado oposto, no sentido ulnar, e aí tu vai localizar essas pulsações.
beleza? Geralmente utilizado para pulsações periféricas, para avaliar pulsações periféricas e estado circulatório da mão, né? Basicamente. Existe até um teste chamado teste de Allen aí, teste de Allen, tá? Que é um teste para gasometria arterial, onde essas pulsações elas são ocluídas basicamente em sequência para avaliar a circulação da mão aí, beleza? É basicamente utilizado para verificar pulsações periféricas aí, então avaliar a circulação da mão. Pulso femoral abaixo do ligamento inguinal, no meio do caminho aí entre a sínfise púbica e a espinha ilíaca anterosuperior. Vale salientar que a gente checa esse pulso femoral na criança, né, em parada cardiorrespiratória aí. A gente tem a opção de checar o pulso ou carotídeo ou femoral na criança, tá? Os protocolos, os guidelines da American Heart Association, suporte básico de vida na parada cardiorrespiratória, enfatiza muito essa questão da verificação dessas duas opções em casos de parada cardiorrespiratória em criança. Temos aí o pulso poplíteo aí, ó, na fossa poplítea, tá? Basicamente a artéria poplítea passa por trás do joelho na fossa poplítea. É um pulso aí quase não comumente verificado, mas quando a gente quer avaliar estados circulatórios em região de membro inferior, é uma avaliação circulatória, uma avaliação vascular aí de membro inferior, palpa-se esse pulso aí da artéria poplítea. Tibial posterior fica no lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo medial. Geralmente quando a gente quer avaliar estado circulatório aí da região de pé. Geralmente quando o profissional vai fazer uma avaliação geral do paciente, um paciente, por exemplo, hipertenso, onde eu esteja querendo avaliar a circulação desse paciente de modo geral, tá? Então é necessário que esse paciente avalie todos os sítios de pulsação, aí todos os sítios de verificação de pulso, para encontrar, na tentativa de encontrar alguns achados, por exemplo, como no caso da doença vascular obstrutiva periférica, que é uma doença muito encontrada em pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes fumantes, onde eu tenho casos de obstrução, tá? E eu posso encontrar alguns sintomas, como por exemplo, ao baixar o membro do paciente, tá? Eu tenho uma coloração mais ruborizada, ao erguer o membro do paciente, eu tenho uma circulação mais pálida naquela região, tá? O paciente pode apresentar claudicação intermitente, que é aquela dor no ato da deambulação, tá? Ele pode ter aí episódios de isquemia, obviamente, porque vai estar em uma condição onde tem uma obstrução vascular, né? Basicamente as obstruções vasculares elas geram episódios de isquemia em membro, tá? Então são achados aí que eu posso estar encontrando no meu paciente, beleza? Em doenças ateromatosas, em doenças ateroscleróticas, é muito comum isso acontecer. Por isso que é importante eu avaliar o estado circulatório do meu paciente como um todo, principalmente em situações de hipertensão arterial sistêmica, em situações de diabetes mellitus, tá? E em condições aí onde eu possa ter esse risco de obstrução, tá? Essa obstrução, a gente sempre entender, né? Essa obstrução aí basicamente encontrada em vasos periféricos. É isso aí. A artéria dorsal do pé já está dizendo, né? Fica aí na parte dorsal do pé, entre as extensões dos tendões do dedo maior ou do hálux. Basicamente podemos encontrar, olha a imagenzinha aí para vocês, claro, né? Que a gente faz uma descrição bastante complexa e bastante elaborada para que o aluno possa entender, tá? A teoria. Então, coisa que tu vai encontrar aqui, meu amigo, enfermagem e ciência. Então cola aqui com a gente, pelo amor de Deus. Vem pro canal, tá? Dá o teu like, dá o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ó, para que eu possa ser estimulado a produzir mais conteúdos para vocês. Então, se inscreve no canal, chama amigos, enfim, interage, comenta, deixa as tuas sugestões, é importante, porque eu posso estar trazendo conteúdo mediante a tua sugestão, tá? Eu posso estar trazendo conteúdo mediante a tua sugestão e aí, ideias de conteúdo que eu possa estar atendendo você aí, tranquilo? Então comenta aí o que você deseja que eu fale aqui no canal, comenta aí embaixo, tá? Quem sabe um pedido teu nos comentários, eu posso estar atendendo posteriormente e aí esse teu comentário, essa tua sugestão ser mais aí um tópico de um vídeo interessante pra gente. Então comenta aí embaixo, tá? Deixa o teu like, deixa o teu joinha, chama amigos, tá? Compartilha esse vídeo em redes sociais, coloca lá naquele grupo do WhatsApp da tua escola, dissemina, enfim, gente, conhecimento não é nosso, o conhecimento tem que ser propagado, o conhecimento tem que ser difundido, por isso que nós não podemos nos sentir os detentores, né, os donos do saber, não, o que a gente sabe a gente tem que compartilhar,
e aí a gente vai ajudando a disseminar esse conhecimento que é muito importante aí para todos os profissionais da área da saúde, beleza? E aí vamos para as dicas finais aí, ó, vou te dar algumas dicas relevantes para verificar a pulsação do paciente, tá? Primeiro que o paciente tem que estar em repouso, obviamente, que vocês sabem, né, que o pulso ele é alterado de acordo com algumas circunstâncias, por exemplo, clima, estado respiratório do paciente, dor, por isso que a gente não pode negligenciar a dor do paciente, tá? Em casos de dores intensas, essa dor ela pode alterar basicamente frequência respiratória, frequência de pulso, frequência cardíaca. Obviamente, cada limiar de dor é diferente para cada paciente, mas essas alterações vitais podem estar acontecendo mediante a quadros álgicos, né? Quadros álgicos aí do paciente, beleza? Outra dica que eu vou te dar que é bastante interessante é sempre verificar esse pulso bilateralmente. É importante que você verifique esse pulso bilateralmente, ou seja, verifique de um lado e do outro simultaneamente para tentar identificar achados como doença vascular obstrutiva periférica, já falei, tá? Como estados de choque, em situações traumáticas, por exemplo, como a síndrome compartimental, que é uma síndrome onde tem uma tensão no membro. Essa tensão é oriunda através do extravasamento de líquido plasmático, e esse líquido ele fica concentrado entre a fáscia muscular e o músculo, fica concentrado ali basicamente no músculo, tá? E esse líquido ele pode pressionar vasos periféricos e aí minimizar pulsações superficialmente, poder não estar sentindo isso ao verificar. Por isso que é importante que tu verifique esse pulso bilateralmente. Então espero que essas dicas tenham servido para você, tá? Fique ligadinho aqui no canal que toda sexta-feira nós traremos um vídeo novo às 16 horas para você no Enfermagem é Ciência. Beleza, galera? Fica com Deus, aquele forte abraço. Fui! Solen blaming sin, soon conflink and flinch from the nose, to fly to flink to flazing.